Você sente que o dinheiro desaparece mesmo antes de entrar na conta? Por mais que você se esforce, parece que você está sempre num vermelho. Mas qual é o problema? Este vídeo é para você que ganha pouco, mas sim quer mudar de vida. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like, comentasse e, se não é inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família. E lembrando, compartilhe para mais pessoas. A pobreza começa na mente, antes mesmo de aparecer na conta. Muitas pessoas dizem, quando eu ganhar mais, eu me organizo. Mas isso é um auto-engano. A primeira coisa que nós temos que entender é mudar de mentalidade. Quem não sabe lidar com 1.000, não saberá lidar com 10.000. O diferencial é quem sabe de fato trabalhar com o dinheiro. Não importa quanto você ganha. Muitas pessoas reclamam porque elas ganham pouco, mas se ela ganhar muito, ou melhor, duplicar o seu salário, ela irá se endividar cada vez mais. Você sabia que grande parte dos jogadores da NBA aqui nos Estados Unidos, depois de se aposentarem, 5 anos depois, eles são decretados como falidos? Qual é o problema? Não é o quanto você ganha, mas o quanto você consegue administrar. Prosperidade não significa você ter um montante, mas multiplicar o que você tem. Saber administrar, saber gerir. A Bíblia diz, aquele que é fiel num pouco, ele é fiel no muito. Lucas 6:10. Não é seu salário que te faz rico, mas seus hábitos. Charles A. Jaffe. Se tem algo que empobrece qualquer um, e as grandes empresas já notaram isso, são os pequenos gastos. Aqueles gastos que você acha que eles são irrelevantes, mas eles poderão fazer uma grande diferença. Observe bem, é como uma grande caixa d'água. Imagine essa caixa d'água, ela tendo um buraco nela. O que vai acontecer? Pouco a pouco, ela vai esvaziando. Não importa o quanto você ganha, o importante é você saber administrar. A primeira coisa que você deve fazer é anotar o que entra e o que sai. Você fazer ali um mini balanço. Use papel, caderno, um aplicativo. O importante é ter clareza. Divida as suas finanças fixas, variáveis, extras e dívidas. Se tem uma coisa que muitas pessoas elas confundem, é despesas com dívidas. Despesas são os gastos fundamentais e nós temos que entender que esses gastos fundamentais, como aluguel, comida, roupa, vestuário, eles são fundamentais. Dívidas são quando esses gastos eles saíram de controle. Nós temos que observar e achar que não é pelo fato de você ter muitas despesas, é que você vai estar endividado. A primeira coisa que você deve fazer, ganha pouco, tente controlar. Você fala, eu ganho um pouquinho, eu não preciso me preocupar. Não, é num pouco. Quando a Bíblia diz ser fiel num pouco, e o Senhor vai colocar no muito. Faça um plano simples. Orçamento é uma bússola, não uma prisão. Defina um limite para gastos essenciais, supérfluos e economia. Use a regra adaptada de 70, 20, 10. 70 para viver, 20 para despesas e metas, 10% para generosidade. Exemplo, para você economizar, para você gastar ou até criar uma reserva emergencial. E por falar em reserva emergencial, é uma das coisas que eu tenho mais me preocupado. Eu tenho observado que para muitas pessoas, elas só têm uma preocupação, criar uma reserva emergencial. Essa reserva emergencial, vamos imaginar o seguinte, que você vive de aluguel. Você vai criar uma reserva emergencial de 6 meses de aluguel e 6 meses de despesas básicas. Porque se acontece algo, você está garantido. Imagine que você tem planos de investir em alguma área, tem planos de estudar, tem plano de fazer um curso, tem plano de mudar de área. Você tendo uma reserva emergencial, isso vai te dar o quê? Um sustento, uma sustentabilidade.
Não importa quanto você ganha, o importante é quanto você sabe gerir. Outra coisa, corte gastos inteligentes. Sabe aquelas assinaturas que você acha que não faz diferença? R$ 15, R$ 20, num montante, num total, vai fazer uma grande diferença. E aquele dinheiro que você acha que não faz diferença, irá fazer uma diferença enorme. Não viva para parecer rico, viva para ser livre. O pobre tem uma ideia de querer comprar aquilo que ele não tem condições. Existem etapas. Existe um período que você tem relógio simples. Vai chegar o tempo de você possuir um Bulova. Vai chegar um tempo de você possuir um Rolex. Tudo existe um tempo. O grande problema é que muitos pobres, ele nem tem uma reserva e quer comprar uma TV de 70 polegadas. E isso vai te tornar cada vez mais pobre, porque você vai estar endividado. Mesmo ganhando pouco, pense em guardar algo. Sabe aquelas assinaturas, conforme eu falei? Sabe aqueles gastos que você às vezes faz? Sabe aquele joguinho que muitas vezes o teu dinheiro vai? Comece a guardar. Ali é como uma caixa d'água, conforme eu falei anteriormente. Uma caixa d'água, se ela está furada, ela vai vazando. E ali vai secando. Mas do mesmo jeito, aquela caixa d'água, se todo momento cair ali um pingo, ela vai, naturalmente, ela vai encher. Do mesmo jeito, a economia. Sabe a formiga? A economia da formiga é a economia mais inteligente que tem. Ela está sempre trabalhando ali com um pouquinho. Ela está sempre se preparando porque ela sabe que as estações irão mudar. Algumas pessoas, elas ganham um determinado dinheiro e elas resolvem destruir tudo, porque elas não entendem que as estações irão mudar, elas não entendem que muitas coisas, até o período que ela está vivendo financeiramente bom, vai passar. Isso é natural. Agora, quem cria uma reserva emergencial, quem cria um período quem está criando, se preocupando num período que vai passar, esse é inteligente. Fizeram uma pergunta a um grande dono de uma empresa, porque eles já estavam há 30, 40 anos e eles, em relação a outros, eles continuavam ainda de pé. Ele respondeu o seguinte: sabe qual é a nossa questão? Que nós temos medo de falir. A grande questão de muitos ricos, ele tem medo de se tornar pobre. Coloca uma coisa na tua cabeça, você tem que criar reservas, porque o amanhã, independentemente se você queira ou não, ele vai chegar e você tem que estar pronto. Talvez a tua economia não seja de um rico, mas uma economia de que vai te tornar livre. Tenha na tua mentalidade. Riqueza é liberdade. Existem níveis de riqueza, mas se você já conseguir ter alguma economia, criar alguma economia, você vai estar naturalmente preparado para alçar voos maiores. Conecte sua vida financeira com um propósito. Deus quer que você seja próspero. Grandes riquezas começaram com pessoas comuns, com pessoas normais. O que elas tinham era um propósito para sair daquele nível de pobreza. A pobreza machuca, a pobreza cria um estresse terrível. Pessoas que vivem constantemente em um estresse financeiro, elas têm uma grande probabilidade de continuar doente, ter uma baixa estima, sabe? E isso é muito mal, por isso que você tem que programar. Eu ganho um pouco, imagine todo mês você guardando R$ 100. Ah, mas não sobra, se você olhar direitinho, esses R$ 100 é possível você guardar. Economizar não se trata em apenas guardar dinheiro, mas pensar em viver uma vida com paz. Organizar as finanças é um ato de mordomia espiritual. Aqui eu falei, você pode com pouco. O livro que eu lancei, O Cristão e a Vida Financeira, eu traço um fato que é muito importante. Algumas pessoas, muitas delas, elas relutam em não querer economizar, não querer mudar de vida. A primeira coisa que nós temos que entender, se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não mudarmos a visão que nós temos diante de algumas coisas, nós continuaremos num estado
terrível de pobreza. Deus não se agrada da pobreza. Deus não se agrada do sofrimento humano. O único sofrimento que agradou a Deus foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. O homem vivendo debaixo de um estresse constante, vítima da pobreza, não agrada a Deus. E muitas vezes é falta de saber gerir. Do mesmo jeito que algumas pessoas que ganham 10 mil reais ou 10 mil dólares andam endividadas, pessoas também que ganham R$ 1.000, elas estão endividadas. Não é o valor que você ganha, mas o que você faz com o que você ganha. Primeiro, mude a sua mentalidade, anote tudo. Anote as entradas e saídas. Não esqueça também de cortar os pequenos gastos, aqueles gastos que você acha que são irrelevantes. E depois, se preocupe em economizar. É pouco, mas o pouco, como se diz, o pouco com Deus poderá se tornar muito. A única coisa que você tem que ter é um propósito, é um foco para mudar de estágio, para conduzir a tua família, você e a tua família para um novo nível. Lembrando, pobreza é um estado mental. Não importa onde você esteja, o pobre vai viver aqui nos Estados Unidos, no Japão, é a mentalidade. Quando você muda de mentalidade, tudo ao teu redor muda. E eu tenho uma frase muito forte que diz o seguinte: quando você começa a aborrecer a pobreza vai te expulsar do local que ela domina e você é empurrado para a prosperidade. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de comentar. E se não é inscrito, se inscreva e envie para a pessoa que você sabe que está precisando de ouvir.